Esse final de semana eu recebi muitas mensagens relacionadas ao pastor Tiago Alicerce. Algumas pessoas perguntando para mim se, quando ele esteve em Balneário Camboriú junto com o Márcio Bieda, nós nos encontramos, se eu conhecia ele, enfim, alguns até perguntando, deixa eu ver aqui, que acharam estranho os dois denunciarem o Bola de Neve de Balneário Camboriú e eu, morando em Balneário Camboriú, não me fiz presente. Qual é o motivo, Zaio, de você não estar junto com os dois, já que o seu segmento é denúncia? E para quem lembra, né, eles estiveram em Balneário Camboriú, Tiago Alicerce, Márcio Bieda, e em nenhum momento eu tive contato com os dois. Eles vieram em Balneário, eu não fiquei sabendo, e na época eu estava numa outra correria que também, se eu não me engano, acho que nem vídeo eu acabei fazendo sobre o Bola de Neve de Camboriú. Porém, eu resolvi responder a algumas pessoas pelo fato de que a máscara do pastor Tiago Alicerce caiu. Mas antes, lembre-se de deixar o seu comentário aí no decorrer do vídeo, seu joinha ajuda muito o nosso trabalho aqui. Se não é inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo nosso. E se já é inscrito, verifica a sua inscrição aí para ver se o YouTube não te desinscreveu. Acione o sininho e bora pro vídeo de hoje. Pois bem, meus amigos, eu nunca tive contato com o pastor Tiago Alicerce, além de conversas, né, na internet. Em algum momento ou outro ele me procurou, a gente trocava algumas perguntas e respostas, mas nada além disso. E eu achei interessante alguns comentários, inclusive até me mandaram no privado, dizendo que era para mim me cuidar, que eu seria o próximo denunciante a ser exposto. Eu vou te xingar em hebraico, tá? E muita gente, né, me comparando ao Tiago Alicerce. Primeiro, você tem que entender uma coisa, eu não sou pastor, já falei várias vezes, fui, mas eu não saí do meio para abrir outro contexto igual. Então eu saí do meio evangélico e nunca mais eu quero saber de abrir igreja ou ser pastor novamente. Então já começa por aí. Eu denuncio sim, bato contra a imoralidade, sendo a boca do povo. E eu, particularmente, não sou pastor, não faço parte de contexto evangélico nenhum, vivo a vida em Balneário Camboriú isolado, tanto é que eles estiveram em Balneário e eu nem sabendo fiquei, a não ser depois com os vídeos, os podcasts, as quais eles participaram. E entendo que o caráter de uma pessoa é independente se é pastor ou não é pastor. Problemas, dificuldades, meus amigos, todos nós temos. Agora, quando se fala de distorção de caráter, ser hipócrita, isso você pode ter certeza que é algo que eu luto a minha vida toda em ser íntegro, manter a minha vida na integridade e no caráter o máximo possível. Somos seres humanos, temos momentos, mas eu ser um cara hipócrita ao ponto de falar algo que eu não vivo, pelo amor de Deus. Então, não tem nem como igualar a minha vida com denúncias ou comparar, né, a minha vida de denúncias com a vida de denúncia desse cidadão aí. O cara saiu do meio do neopentecostalismo, a qual ele batia, mas o neopentecostalismo não saiu de dentro dele. A prova está aí, diante desse escândalo de um cara que era visto como um desigrejado, mas nunca foi um desigrejado. Abriu a sua própria igreja para estar livre em fazer aquilo que ele bem entendia, até o ponto que apareceu um Alex na vida dele, né, e expôs todo o caso aí há 18 anos, mantendo um relacionamento com uma antiga namorada. E ela veio ao público, conforme o último vídeo, e expôs toda a realidade, e eu confesso a vocês que eu vi muitas verdades na fala dela. Agora, tratando-se do próprio pastor Tiago Alicerce, uma figura influente no meio neopentecostal, o qual lançou muita luz, né, profundas diante das contradições morais que envolve esse meio religioso, porém por trás da fachada de um líder espiritual dedicado, pregando valores, verdades, integridade, a sua vida estava imersa dentro de um contexto de
traição, manipulação, que ficou claro no depoimento da amante, desafiando assim a essência da ética cristã, a qual ele próprio defendia diante dos seus discursos publicamente. Um caso extraconjugal, meus amigos, por 18 anos. E o pior de tudo, só veio à tona, em outras palavras, foi descoberto por investigação do próprio marido da amante, que, diga-se de passagens, né, deve o meu respeito. E diante dessa exposição toda aí, talvez o máximo que chegou a esse depoimento dele aí foi, né, na verdade, uma reflexão pública do que ele fez, tentando colocar nomes de pastores relevantes, dizendo que tem o apoio do cara, e em nenhum momento você percebe um arrependimento. Até porque arrependimento só vem quando o cara se arrepende e decide expor o assunto, que não é o caso dele. Só colocou o assunto publicamente porque foi descoberto. E o pior de tudo, que se você ouvir os áudios, né, nos vídeos anteriores aí, você vai perceber que prometendo até processar aquele que trouxesse o assunto à tona. Mas mal esperava ele que o cara tinha tudo na mão, né? O Alex tinha tudo na mão, o ex-esposo aí da amante. Essa postura do pastor Tiago, né, saindo de um contexto evangélico cristão, de uma bolha, e montando a sua própria bolha para ter liberdade, para não ter pegação do pé, ou não dar, né, questão de consciência, não dar satisfação a um líder acima dele, e vivendo a vida tortuosamente na imoralidade total, mantendo um relacionamento de 18 anos, e essa postura dele aí não só subestima a inteligência coletiva do povo, que infelizmente acredita em qualquer um que, né, se levanta contra o sistema, como também reforça uma certa percepção de que a hipocrisia e o oportunismo, na maioria das vezes, atua na vida, ou domina a vida de certos líderes religiosos que escondem a sua podridão imoral nos bastidores da vida, né? Em outras palavras, se esconde atrás de um púlpito, de um discurso que você acaba caindo muitas vezes, acreditando que tudo que ele fala ali é verdade. Por isso, eu até disse esses dias em algumas conversas que eu acredito muito mais numa pessoa que não está mais dentro de um contexto evangélico, de uma religiosidade, de uma instituição, quando fala certas coisas relacionadas a denúncias, do que quem está lá dentro tentando denunciar, que não existe maneira. Eu fico pasmo diante os caras tão inteligentes, né? Passam a ideia de uma inteligência, o próprio Tiago Alicerce, querendo mudar o contexto e não saindo do contexto. Não existe maneira, você morre. Ou você está na posição de um Tiago Alicerce da vida, vivendo uma hipocrisia. Agora, uma pessoa que sai do meio para viver uma vida longe desse contexto, eu boto muito mais fé, e pode ter certeza que se a minha vida aqui tiver alguma coisa relacionada à exposição, à minha moral, muita coisa, além do que já inventaram, já falaram, né, nas redes sociais sobre minha vida, eu confirmo tudo. E eu serei o primeiro a vir aqui e, com certeza, denunciar a minha própria vida. Mas existe uma diferença. Eu não sou pastor, não faço parte de nada. Vivo a minha vida livre do jeito que eu quero, buscando ser o mais correto possível com aqueles que estão próximos de mim. E não devo satisfação à instituição religiosa, à líder espiritual, ao povo em si. Não tenho uma congregação, um rebanho que me segue, a não ser os desigrejados que estamos juntos. Amém! Agora, falando da própria Amanda, né? É a Amanda, né? A amante. Ela está de parabéns no meu ponto de vista, porque decidiu romper o silêncio, trazendo detalhes, e detalhes que chocou os seguidores do próprio Tiago Alicerce, mostrando, né, a maneira que o Tiago Alicerce aí dominou a vida dela psicologicamente. O apego emocional que essa mulher tinha com ele,
Claro que os dois aqui são culpados, porque são dois adultos sabendo o que estavam fazendo, mas ela trouxe alguns detalhes assim que deixou claro que ela foi usada como uma ferramenta de controle e não deixa de ser exploração, aonde deixou cicatrizes profundas, tentando, né, limpar a sua barra, colocando ela como a doida da história, e ela descreve que foram anos de manipulação, foram anos, 18 anos no mínimo, né, de medo, submissão, na tentativa de se livrar disso, né, mas com medo de expor um cara que tinha uma certa liderança, uma certa relevância na internet. Esse caso, meus amigos, pode ter certeza do que eu estou te falando, esse caso não é um caso isolado desse meio evangélico. E nós estamos falando de um pastor que era líder de uma igreja. O nome dele, ele carrega, né, no nome, Tiago Alicerce, faz parte justamente pelo fato da igreja ser a igreja Alicerce. E tem muita gente querendo me comparar, eu pergunto que igreja que eu tenho, né? Se eu não faço parte de nada. E é aí que eu digo que esse episódio, esse caso, não é um caso isolado desse meio neopentecostal, desse meio do pentecostalismo, desse meio da religião em si, ou melhor, desse meio dos evangélicos. Esse caso se soma a uma longa lista de líderes que estão em cima de púlpitos, agindo da mesma forma do Tiago Santana e tendo a mesma coragem dele, né, de querer expor casos de membros, tratar casos de membros que eles estão fazendo a mesma coisa. Hipocrisia. E essa ideia de usar o púlpito como influência, usar a figura pastoral como influência, né, social, econômica, só deixa claro a hipocrisia que existe nesse meio. Ao invés de uma verdadeira vida missional, conforme eles usam o termo em si, né, nada mais é do que uma ferida aberta vou usar o exemplo para vocês aqui, uma ferida aberta no tecido ético de muitas instituições religiosas. A hipocrisia de líderes, ao exemplo do Tiago Santana, né, o Tiago Alicerce, não apenas mina a confiança do povo que estão de olho neles, seguindo eles, mas também prejudica a fé de outras pessoas, milhares de pessoas, de fiéis, que no final das contas depositaram ou depositam a sua esperança vindo da parte de uma instituição religiosa. Cai em descrédito. E depois nós, as pessoas que não estão dentro de instituição, os desigrejados, é que são responsáveis pelos escândalos, né, de exposição. Pelo amor de Deus, meus amigos. Os maiores causadores de escândalos são os que se dizem líderes evangélicos, que se dizem evangélicos, que estão dentro de um contexto. E o desigrejado, bem pelo contrário, já sai desse meio porque não suporta viver essa hipocrisia, não suporta ver essa realidade que infelizmente predomina o contexto religioso. E partindo para o final do vídeo aqui, para você entender, casos como esse do Tiago só reforça a urgência de uma reflexão muito ampla dentro desse meio, se isso é possível. Aí eu já não sei se é, né? É, no meu ponto de vista, necessário que os fiéis em si e as lideranças que realmente são comprometidas, que são poucos, mas têm líderes comprometidos com a espiritualidade, venham confrontar esses falsos pastores. Chama no particular, confronta. E se não quiser mudar de vida, meus amigos, aí traz na exposição, joga para a realidade. Tem que exigir uma certa transparência, a própria igreja, os próprios fiéis em si, tem que exigir uma transparência do seu líder espiritual. Esse é o meu ponto de vista. Tem que rejeitar essa blindagem, né, de não toqueis nos ungidos. Isso tem que partir do povo, se não partir do povo vai continuar essa desgraça de escândalos e mais escândalos, de decepções e mais decepções. Se os fiéis exigir a transparência
e que essa blindagem caia por terra da parte do líder. Quando eu falo blindagem, né, blindagem do comportamento moral do líder, no meu ponto de vista é inaceitável, mas eles cada dia mais conseguem se blindar e se proteger ao ponto de que, se for preciso internar uma pessoa no hospício, eles são capazes, se for possível, que nem diz o próprio Tiago Alicerce, né, segundo a amante falou, que ele teria coragem para fazer o que fosse preciso para não ser exposto. Agem com covardia para se blindar e se protegerem eclesiasticamente e manterem a sua hipocrisia intacta e não serem descobertos. E você que faz parte dessa redoma, né, a igreja Alicerce, tomou a posição até de afastar o Tiago da liderança, né? Eu acredito que se reuniram ali, trocaram ideia, vamos mostrar isso pro povo. Se na prática vai acontecer, não sei. Mas essa posição deles aí é uma posição de uma igreja, de um povo, dos fiéis em si, de pessoas verdadeiramente comprometidas em viver uma vida na integridade, ou pelo menos lutando para que venha haver transparência e que as coisas aconteçam do jeito que a Bíblia manda, a qual eles pregam. Porque se os fiéis se calam, no meu ponto de vista, são cúmplices. A negação, as ameaças, né, de processar, enfim, a negação em si, as ameaças, nunca vai apagar a verdade. E a verdade sempre uma hora vem. E um homem que literalmente é comprometido com a verdade e vive longe da hipocrisia, independente do que aconteceu com ele, ele vai vir a público reconhecer, se humilhar e expor a realidade dele. Independente do que aconteça, um homem com hombridade, responsável, maduro, ele vai assumir os seus atos independente do que fez. E o Tiago deixou claro que ele é capaz de qualquer coisa, hipocritamente falando, para se manter. Tanto é que conseguiu, né, 18 anos vivendo com um caso extraconjugal, enganando a esposa, enganando os filhos, enganando uma igreja, enganando a sua própria família, enganando o Brasil. E mal sabia ele que uma hora a sua prepotência, o seu egoísmo, que ficou claro inclusive no último vídeo que ele colocou aí, se justificando, né? Para muitos foi um pedido de perdão, mas para mim foi justificativa, que ficou claro que ele pediu, ou um pedido de perdão de salto alto, né? Ficou claro que ele se expôs mais uma vez sem se despir da prepotência, do egoísmo, que basta uma análise, né, por baixo você vai sacar, se colocando acima de todos os envolvidos, né? Tiago Alicerce, meus amigos, não traiu somente a sua família, a sua esposa, a sua igreja. Ele traiu a confiança de uma geração. Eu recebi vários recados aqui de pessoas novas, cara, de 18, 19 anos, 16 anos, decepcionado com a realidade que aconteceu. Olha o tamanho do estrago decepcionante mentalmente para essas pessoas que acreditavam no cara. E é óbvio que eu não estou aqui desfazendo as denúncias que ele trouxe, enfim, o que ele falou, o que ele expôs. A intenção desse vídeo não é isso, desmerecer o que ele fez. Muita coisa que ele fez foi válido, com certeza, foi usado. Até porque Deus usa corvo, usa mula, né? Por que não ia usar um adúltero? Agora eu estou falando de uma decepção, porque essa geração, esse povo, o ser humano em si, ele é levado a buscar se agarrar, né, a prestigiar o ser humano em si. Não entende que aquilo por trás de toda aquela pomposidade, aquele discurso maravilhoso, existe um ser humano mais podre, mais imundo do que ele próprio. Infelizmente, as pessoas se apegam. Está na hora de você entender que vida com Deus é outra coisa, meus amigos. Tiago Alicerce não só traiu a sua família, ele traiu uma comunidade e trouxe uma certa decepção, né? Eu arrisco dizer aqui para uma geração agora no final. E para essa traição, né, do Tiago Alicerce, traição da confiança dos fiéis que estavam, né, seguindo ele, vendo ele como um pastor íntegro, correto, moral, não existe sermão, não existe discurso, não existe desculpa que possa
redimir, mas sim é o tempo que vai fazer a coisa acontecer se houve arrependimento na vida desse cidadão. Porque só veio à tona um caso de 18 anos pelo marido da amante que descobriu tudo. Porque por ele, como homem de Deus, não teve coragem. Não estava nem um pouco preocupado, na verdade. Mas veio através de uma investigação do ex da amante. Então, no meu ponto de vista, arrependimento aí, meus amigos, para quem pediu, quem está, né, comparando as ideias aí, não houve arrependimento. Aquilo ali foi um pedido de perdão de salto alto. É isso que eu acho. E não. Encerro o vídeo mais uma vez reforçando. Não tive contato com o Thiago Alicerce. Até no começo queria ter, né, um certo contato, porque eu achava interessante o conteúdo dele, mas parece que algo não deixava dentro de mim aquela proximidade. E nas conversas no Instagram, que foi a maioria dos bate-papos que eu tive com ele, foi relacionado a alguma coisa ao trabalho, nada além disso. Não conheci pessoalmente e também não tinha interesse de conhecer. Márcio Bieda, da mesma forma, veio em Balneário. Não me procuraram, talvez não sabiam que eu morava em Balneário, e só fiquei sabendo que estiveram em Balneário a repercussão, né, das denúncias sobre o Bola de Neve que fizeram. Amém! A verdade é que o alicerce da casa não estava estruturado e a casa ruiu por falta de alicerce. Isso aí vai virar uma piada para o resto da vida, infelizmente. Provavelmente irão até trocar o nome da igreja, né? Ou deixar o tempo apagar e restaurar as coisas. É o que esperamos, é o mínimo que podemos esperar, que venha a haver uma restauração de caráter para a vida do Thiago. É o que eu desejo. Esse é o meu pensamento sobre isso, e se eu respondi vocês, que muitas perguntas relacionadas a esse contexto, se eu não respondi, era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Se você não é inscrito do canal, se inscreve. Se já é inscrito, verifica a sua inscrição. Deixa o seu comentário que é importante. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.